Boa noite, irmãos, tudo bem? Estamos felizes? Sim? Sim. Legal. Eu queria aproveitar que a gente está num número mais reduzido de pessoas, se a gente pudesse ocupar mais os lugares da frente aqui. Não é porque fica mais legal, é porque eu não enxergo muito bem mesmo, então se vocês puderem me ajudar, entendeu? Aí eu consigo olhar melhor no rosto dos irmãos, eu acho que fica mais legal. A gente está com um número um pouquinho mais reduzido de pessoas hoje. Alguns tiveram que ficar mais tarde no trabalho, outros estão doentes. Como é que pode? A gente nasce em Curitiba, a gente se cria em Curitiba e toda mudança de estação a gente fica gripado, né? Tem um monte de irmão assim, resfriado, gripado por causa da mudança de estação, mas todo ano aqui é assim, né? É difícil que a gente não consegue se acostumar muito, mas tudo bem, né? Alguns irmãos estão acompanhando a gente aí pelas redes sociais, outros que não puderam vir estão acompanhando a gente pela TV também. Então acredito que a gente vai ter um tempo precioso hoje. Você crê nisso? Eu creio também. Quem aqui está sendo edificado pelo conteúdo das aulas acerca da vida da igreja, da natureza, da vocação? Está dando para entender? Tem alguma dúvida? Às vezes nem a gente que está ensinando entende tudo, né? Então, se surgir alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que talvez a gente falou e não ficou muito claro, nós estamos aqui para auxiliar, para responder, né? Então, até que nós estejamos com o nosso novo local, onde nós vamos distinguir uma reunião de celebração, cujo intuito é mais a pregação da palavra, uma reunião de ensino, cujo intuito é a gente aprofundar mais nas Escrituras. Então, enquanto isso não acontecer, né, que nós vamos ter duas reuniões distintas, ora a reunião que nós estamos fazendo aqui é mais a nível de pregação, e ora é a nível mais de estudo. Eu, particularmente, tenho uma característica de ter mais facilidade em comunicar as Escrituras através de estudo. Então, assim, hoje nós estamos aqui para adorar o Senhor, para celebrar, mas agora, então, nós vamos passar por um tempo de estudo da palavra, não somente de pregação, tá bom? Quem não estava aqui na semana passada? Eu estou vendo uns rostos novos aí. Pode levantar a mão um pouquinho mais alto? Aí, obrigado. Sejam bem-vindos, tá? A gente já tem, graças ao Jofra, a gente já tem aí os conteúdos disponíveis para quem quer tá no canal da... Como é que é? Família dos que creem. Família dos que creem? Maravilha, olha que legal. Era esse nome, eu achei que tinha, sei lá, algum barra, alguma coisa, sei lá, né? Tá no canal da Família dos que creem, então, como o Fafo falou, o conteúdo da semana passada. A ideia da semana passada não foi tanto ensinar detalhadamente cada assunto. Você percebeu que o conteúdo da semana passada ele foi um pouquinho mais intenso, na verdade assim, intensivo, vai pontuando várias coisas, mas abre as caixinhas e não vai destrinchando elas? Quem aqui percebeu isso? Isso foi proposital, porque na verdade, na primeira aula, o meu intuito foi expor uma série de elementos que contribuem para a edificação integral da igreja, mas para que nós pudéssemos estar esmiuçando eles, para que nós pudéssemos estar trabalhando em cima deles. Então, até uma dica para quem acompanha os estudos que eu dou, eles particularmente têm pouco proveito se nós ouvirmos só aqui, porque tem muitas coisas que eu faço justamente na intenção de nós pegarmos alguns tópicos e alguns elementos e tentar estudar em casa, tentar estudar com algum irmão, talvez uma indicação de livro, se vocês precisarem, coisas desse tipo, nós estamos aqui para servir. Então, eu acredito que os estudos... Esse assustou. Eu acredito que esse estudo que nós estamos propondo ele tem muito mais poder de edificação e compreensão se nós esmiuçarmos ele, se nós trabalharmos em cima. Então, na verdade, o conteúdo da semana passada, ele foi intenso por causa desses tópicos que é bom a gente estudar, e também ele funciona como uma espécie de declaração de como a gente está se movendo e como a gente pretende se mover como igreja. Então tem várias coisas ali que pontuam como nós queremos nos mover como igreja local nesse tempo que o Senhor está sinalizando para nós. Então, graças às revelações que o Senhor foi trazendo na nossa história como igreja local, essa revelação que ela é progressiva, né? Ela nunca vem de uma vez só. Então Deus dava uma coisa para nós e nós íamos em direção àquilo.
E depois Deus mostrava que não era só aquilo, mas também tem o outro aspecto, e nós íamos em direção àquilo também. Então nós percebemos que pela experiência nós tivemos a oportunidade de conhecer os lados da moeda, ou os extremos, vamos dizer assim. E hoje, graças ao Senhor, Ele tem nos dado a oportunidade de nós nos movermos de uma forma um pouco mais centrada, que não é em nenhum extremo e nem outro. Então, na semana passada, nós trabalhamos vários aspectos, colocando um extremo aqui e outro ali, e entendendo qual é o centro dessas coisas que nós estamos trabalhando. Então, nós temos acreditado que ser uma igreja centrada, uma igreja íntegra, é mais importante do que nós sermos uma igreja revolucionária. Nós não queremos fazer revolução, Jesus já fez. Nós precisamos ser uma igreja que está centrada na palavra dele, no evangelho dele. Falando em igreja centrada, a gente pegou esse termo com esse autor aqui, que se chama Timothy Keller. Eu gostaria de indicar esse livro. A aula de hoje, na verdade, eu não extraí o conteúdo desse livro, mas tem muita coisa que a gente já pôde dar uma passada por cima desse conteúdo do livro, e nós percebemos que ele trabalha muito esses temas que nós estamos tratando. Leandro trabalhou nas 3 primeiras aulas, eu vou trabalhar nessas 3 aulas também, sobre o que é uma igreja centrada, sobre o que é uma igreja que ela vai dialogar de forma correta com a cidade. Então é um livro que vai te ajudar muito, te abençoar muito, se você quiser estudar, se você quiser meditar, fica a indicação. E acho que tem na loja já? Chegou já? Maravilha, então fica a indicação aí. Então eu vou fazer uma breve revisão da aula passada, tá bom? Em relação ao assunto que nós tratamos, e depois nós vamos passar para o assunto de hoje. Nós falamos sobre a necessidade de termos uma visão do todo. Quem lembra disso? Tamo junto? Por que uma visão do todo? Porque quando os nossos olhos são abertos, nós temos então a oportunidade de ver o que o Senhor está fazendo. Mas quando a nossa visão é ampliada, nós podemos cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. E isso nos adverte de que o fato de eu estar vendo algo não quer dizer que eu estou vendo todo. Por isso que nós precisamos trabalhar para ter uma visão cada vez mais ampla, porque Deus não constrói do indivíduo a partir do coletivo. Deus sempre constrói do coletivo e isso toca o indivíduo. Deus estava pensando na terra, por isso Ele escolheu Éden. Deus estava pensando nas nações, por isso Ele escolheu Israel. Deus estava pensando na humanidade inteira, por isso Ele colocou Jesus para salvar a humanidade e, consequentemente, a criação. Então, o agir de Deus, embora Ele tenha um alvo local, Ele sempre tem, vamos dizer assim, embora Ele tenha um epicentro, um ponto de partida, Ele sempre tem um impacto global. Então, nós trabalhamos um pouco disso na semana passada. Porque nós acreditamos que uma visão do todo vai nos ajudar a não construir uma parte em detrimento da outra. Porque, na verdade, se eu não sei que um corpo tem 2 mãos, eu vou achar que por eu ser uma mão eu sou único. E por eu não saber que um corpo tem um pé, eu vou achar que a mão é a parte mais importante. Então, muitas vezes a gente constrói uma parte em detrimento da outra, porque a gente não tem a visão do todo. Quando a gente tem a visão do todo, a gente para de ser exclusivista. A gente para de acreditar ou de pensar que o agir de Deus está concentrado em nossa igreja local, ou em nossa vida, ou em nossa cidade. E a gente começa a perceber o todo que o Senhor está fazendo. E isso vai me ajudar a não construir uma parte em detrimento da outra. Quando eu vejo o todo, eu paro de competir e eu começo a cooperar. Então, por isso que nós acreditamos que esse é o primeiro aspecto que é muito importante ter a visão do todo. E o segundo é que uma visão do todo irá nos ajudar a compreender as diferenças do corpo de Cristo e manter uma boa relação com comunidades da cidade e da nação que são diferentes de nós. Muitas vezes, a dificuldade que eu tenho de me relacionar com irmãos que são diferentes de nós está relacionada ao fato de eu ter uma visão limitada. Existem muitos movimentos no Brasil, existem muitas comunidades que passaram a ter uma relação, no mínimo pacífica e até mesmo construtiva com outras comunidades, quando Deus ampliou a visão delas. A gente experimentou isso muito na década de 1990 até 2010, isso agora já é muito comum, mas quando há uns 20, 30 anos atrás, as comunidades começaram a romper com as barreiras denominacionais. Eu não tive a oportunidade de presenciar isso, eu conheço isso por história, né? Sou um crente um pouquinho novo, mas os irmãos de mais tempo de caminhada sabem que há alguns anos atrás, há 30, 40 anos atrás, era impossível uma reunião dessas, onde irmãos de mais de uma comunidade estão reunidos. Quem aqui sabe disso? Então, assim, quando as pessoas começaram a sair, não digo sair, mas, como é que eu posso dizer? Transitar
de uma denominação para outra, no sentido de ouvir, no sentido de receber o que outros irmãos tinham, isso foi fruto de uma ampliação da visão, quando eles começaram a perceber que eles não eram os únicos a serem tocados, a serem afetados pelo agir de Deus. Então hoje, como essas diferenças no corpo de Cristo, elas continuam grandes e muitas pessoas, ou na verdade quase todas, não pensam igual a nós. Na verdade, todas as pessoas são diferentes, a começar pelas pessoas que estão reunidas aqui. Então, como existe muita diferença no corpo de Cristo, eu só vou conseguir me relacionar com aquilo que é diferente se eu tiver uma visão do todo. E nós queremos nos tornar uma comunidade que serve a nossa geração, a começar pela igreja da nossa cidade. Nós não queremos ter um impacto nacional ou um impacto mundial, vamos dizer assim, sem ter uma boa relação com outras comunidades da cidade que, embora se movam de forma diferente da nossa, mas também estão olhando para o mesmo centro. Então, para que isso aconteça, é necessário ter uma visão do todo. Tamo junto? Uma coisa que nós falamos também, e isso aqui é importante, é sobre a necessidade de evitar os extremos. Nós falamos isso um pouquinho atrás também, mas eu gostaria de enfatizar isso. Abre as Escrituras em Apocalipse, capítulo 3, por gentileza. Então, se nós temos uma visão do todo e mantemos nossos olhos fixos no centro, nós, consequentemente, vamos conseguir evitar os extremos. Porque o extremismo, ele sempre está em detrimento em relação àquilo que o Senhor está fazendo. E nós não queremos ser e nós não queremos ensinar de forma extremista, porém de forma equilibrada e de forma integral. O Leandro já nos ensinou bastante sobre isso, e nós temos falado basicamente nos últimos 4 ou 5 anos sobre os dias de Noé. Tamo junto? Sim. Dias de Noé, né? E os dias de Noé, eles falam sobre as características sociais de como será o contexto do dia do Senhor. E Mateus capítulo 24, fica em Apocalipse 3, eu posso abrir sozinho em Mateus capítulo 24 e ler o que está escrito aqui. Mateus capítulo 24, verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Assim será também, o dia da vinda do Filho do Homem. Quem aqui conhece esse texto? Tamo junto? Então, os dias de Noé falam de dias em que Deus ele virá para julgar o pecado e julgar a iniquidade. E então nós temos nos perguntado que tipo de pessoa pode suportar isso, que tipo de pessoas pode suportar o dia do Senhor. E a resposta talvez mais básica para isso é que quem suportou os dias de Noé foi o Noé, sim ou não? Então Noé é uma figura muito representativa para nós hoje. E as Escrituras dizem em Gênesis 6, para quem está anotando, olha que interessante isso aqui. Gênesis 6, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então nós encontramos no indivíduo Noé alguém que é um tipo de pessoa que pode suportar os dias que estão por vir, porque ele era justo e íntegro. Você lembra que lá em Hebreus, aliás, em 1 Pedro capítulo 2, diz sobre a vida de Ló, que Deus salvou o justo, Ló? Mas você já parou para perceber que Ló não é chamado de íntegro, ele só é chamado de justo? Quando na verdade Noé ele é chamado de justo e de íntegro? Você já parou para perceber que Ló ele salvou a sua própria vida, mas Noé salvou a sua vida e toda a sua casa? Então nós percebemos que a integridade ela é um elemento muito importante para que nós possamos pensar na salvação das nossas casas, para que nós possamos pensar na edificação de casas que suportam os dias que estão por vir. Tudo bem, então nos primeiros anos nós começamos a examinar o tipo ou o indivíduo, o tipo de pessoa que suporta o dia do Senhor. Talvez nós enfatizamos essa mensagem, eu não sei, os irmãos podem me corrigir, mas talvez durante uns 4 ou 5 anos nós enfatizamos dias de Noé, se torna um tipo de pessoa íntegra e se preparar o estilo de vida da vinda do Senhor. Só que Apocalipse capítulo 3, que foi o primeiro texto que eu pedi para os irmãos abrirem, ele vai desdobrar a questão da integridade para um outro nível. E é esse nível que nós estamos trabalhando aqui. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
Conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então você percebe que em Apocalipse capítulo 3, Jesus ele está repreendendo toda uma igreja, toda uma comunidade, porque lhe falta integridade? Então, nós temos pensado, vamos continuar lendo esse texto aqui só para a gente dar o contexto. Verso 3, lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, porquanto, se não vigiardes, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum o dia em que eu virei contra ti. Esse texto ele é no mínimo um pouco confuso, porque quem conhece aquilo que nós temos falado nos últimos anos, nós temos pregado muito com base em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que diz que o dia do Senhor ele não virá como um ladrão para a igreja. Porque, na verdade, o dia do Senhor ele virá como um ladrão para aqueles que estão em trevas. Porque 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, eu estou abrindo vários textos para a gente construir uma linha de raciocínio. Não preciso dos irmãos abrirem todos, mas pode ir anotando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto àquela que está para dar à luz, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia, como o ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que para a igreja, o dia do Senhor não vai vir como um ladrão, porque nós não estamos em trevas. Nós vamos estar vigilantes. Só que é um pouco confuso, porque Jesus diz lá em Apocalipse, à igreja de Sardes, que se você não vigiar, eu virei a ti como um ladrão. Então, nós percebemos que a falta de integridade pode fazer com que eu tenha uma visão focada somente numa parte e não consiga vigiar o todo. E nesse caso, o dia do Senhor vai me pegar como um ladrão. Está entendendo? Então, assim, por que pensar numa edificação integral? Por que pensar em integridade? Porque a integridade nos leva a edificar com base no todo, a ver o todo, e isso vai fazer com que a gente esteja vigilante no contexto do dia do Senhor. Só que como nós temos falado muito sobre integridade pessoal nos últimos anos, nós acreditamos que nesses próximos o Senhor está nos falando sobre integridade comunitária. Como nós podemos desenvolver comunidades íntegras, como nós podemos desenvolver comunidades que se comportem, que vivam o Evangelho integralmente, que tenham o amor a Deus e o amor ao próximo de forma integral em suas vidas. Hoje o nosso foco não está mais relacionado apenas em pensar em pessoas íntegras, mas em comunidades íntegras, porque integridade comunitária tem a ver com nossas obras serem achadas íntegras na presença de Jesus. Não tem mais a ver com o que o Felipe é, ou com o que o Bruno, ou com o que eu, ou o Leandro, ou o Fafa, mas o que nós somos como comunidade local. E isso faz com que a gente venha, pelo menos, desafiar um paradigma que é aquele de que existe muita diferença entre o entendimento do povo e o entendimento dos líderes. Muitas vezes, a plataforma aonde os líderes pregam é como se ela tivesse quilômetros de altura em relação ao povo. Porque os líderes estão vendo uma coisa, eles estão proclamando uma coisa, mas eles não conseguem inserir suas comunidades naquilo que eles estão vendo, naquilo que o Senhor está falando com eles. E o nosso desafio hoje, como liderança local, é trabalhar para que o espaço que existe entre os líderes e o povo seja reduzido o máximo possível, somente para que haja uma distinção, para que a gente possa respeitar o princípio de autoridade, mas a fim de que todos possam alcançar uma unidade na fé, um pleno conhecimento do Senhor Jesus. Estamos juntos? Então, assim, por isso nós temos hoje pensado sobre integridade comunitária. Por isso que hoje nossas palavras e nossos ensinos estão muito mais relacionados a como nós devemos nos portar como igreja local do que como indivíduo. Porque, na verdade, quando eu entendo o meu papel como igreja local, aí tem a implicação pessoal que nós trabalhamos na semana passada. Eu acho o meu lugar, eu consigo me encontrar. Estamos juntos? Então, nós precisamos começar a pensar sobre transicionar de uma busca pessoal por integridade para uma busca coletiva por integridade.
Nós precisamos parar de pensar em pessoas íntegras apenas e começar a pensar em comunidades íntegras. Porque dessa forma nós vamos construir estruturas que transformam pessoas, que transformam vidas. Porque se nós estamos pensando em ser uma igreja para a cidade, quantos milhões de habitantes tem em Curitiba? 2? Já é bastante coisa, né? Uma capital. Então, se nós estamos pensando no mínimo em 2 milhões de pessoas, em ser uma comunidade para 2 milhões de pessoas, então, no mínimo, nós temos que não pensar somente em nós mesmos, mas começar a pensar coletivamente. Estamos juntos? Então, né, isso aqui é mais a verdade só para reforçar o que a gente já falou na semana passada, sobre a necessidade de ter uma visão do todo e construir de forma integral. Ficou claro que se nós como comunidade não nos comportarmos de forma íntegra diante do Senhor, o dia do Senhor virá a nós como surpresa? Cara, eu não sei vocês, mas eu entrei em crise quando eu comecei a pensar nesse texto, porque imagina, você recebe revelação durante 10 anos sobre o dia do Senhor, e você tem um posicionamento escatológico bíblico, vamos dizer assim, e você está jejuando, e você está orando, e de repente Jesus diz assim para você: eu não tenho achado as tuas obras íntegras na presença do meu Pai, e você se preparou durante todos esses anos, mas o dia do Senhor virá para você de surpresa, porque você só estava olhando para um lado, mas eu estou tentando te mostrar o todo. Cara, isso é terrível. Só que o próprio Cristo nos dá uma chave aqui em Apocalipse 3, que isso vai fazer com que a gente transicione para o restante da aula, que é o assunto de hoje, que está escrito aqui no verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guardam. Olha que legal, como Jesus é simples. Como que nós podemos, então, alcançar a integridade coletiva ou a integridade comunitária, que por consequência vai formar pessoas íntegras? Lembrando daquilo que a gente ouviu e recebeu e guardando. E isso para nós tem sido uma chave para essa estação nova que nós temos vivido nesses últimos tempos, é que, pelo menos no nosso coração, o nosso foco não está mais em buscar ou trazer a nova revelação. Qual é a nova revelação do momento? Qual é a próxima matéria? Qual é o próximo estudo? Qual é a próxima palavra que vai, arrancar lágrimas do meu coração, dos meus olhos, e quebrantar meu coração, e uau! Isso tudo é legal. Mas, hoje, o nosso foco tem sido mais como nós vamos aplicar aquilo que nós já sabemos do que receber mais coisas. Porque se eu recebo sem ter aplicado, eu fico em débito com Deus. Então, hoje, talvez o nosso foco principal tem sido como nós vamos transformar visão celestial em fundamento, porque visão é o que eu sei, fundamento é o que eu vivo. Então, como nós vamos pegar o que está aqui, o que está em todos aqueles livros que tem lá atrás, inclusive alguns a gente mesmo fez, e denunciando que a gente sabe muita coisa, pelo menos o suficiente para escrever alguma coisa. Como nós vamos pegar todo esse conteúdo de informação, de revelação, de compreensão e transformar isso em vivência, transformar isso em prática? Isso é um desafio coletivo, mas eu gostaria de te desafiar pessoalmente. Como você tem se esforçado para praticar o que você já sabe? Essa é a primeira coisa que a gente precisa começar a pensar. Porque todos nós já sabemos alguma coisa aqui sobre Jesus. O suficiente para dar o próximo passo. Talvez não o suficiente para ganhar a maratona. Talvez a gente vai precisar de mais coisa. Mas o que o Senhor tem te dado, o que o Senhor tem te revelado, nós precisamos lembrar daquilo que nós recebemos e ouvimos e guardar. Então, o que é uma comunidade íntegra? Não é uma comunidade que sabe tudo. Não é uma comunidade que se envolve em todos os projetos sociais, está alinhada em todas as frentes de trabalho, tem os 5 ministérios funcionando, não lhe falta nenhum dom, tem fé, esperança e amor. Essa comunidade perfeitinha está em Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22, que é a nova Jerusalém. Sim. Enquanto aqui somos imperfeitos, incompletos e dependemos de Jesus. Então, perfeição ou integridade não tem a ver com a gente ser completo em tudo, mas tem a ver com a gente ser completo em tudo aquilo que a gente já recebeu.
Por isso que nós não estamos à procura da nova revelação, e sim do próximo passo. Por isso que nós não estamos procurando qual é a nova doutrina, qual é o novo ensinamento, mas como nós podemos dar mais um passo em relação àquilo que o Senhor já nos falou. Nosso foco hoje tem sido em não somente esclarecer para os irmãos aquilo que o Senhor tem falado, mas também discutir como nós podemos aplicar, como nós podemos caminhar em cima dessas coisas. Estamos juntos? Então agora, eu gostaria porque a aula de hoje, ela vai partir de um pressuposto, ela vai partir de algo. E então eu gostaria de te levar a refletir tudo aquilo que você já recebeu de Deus. Em toda a sua caminhada cristã, seja você uma pessoa que se converteu semana passada, seja você uma pessoa que nasceu no meio cristão. Tudo aquilo que você já recebeu, todas as doutrinas bíblicas que o Senhor já te trouxe esclarecimento, todas as palavras proféticas, todas as conferências que você já participou, todas as anotações que você tem no seu caderno, todos os rabiscos que tem na sua Bíblia, tenta pensar nesse todo. Você não vai conseguir memorizar tudo isso, né? Porque às vezes tem tanta coisa que a gente já recebeu, porque assim, vamos ser sinceros, a gente que é crente, a gente gosta de culto, a gente gosta de estudo, a gente gosta de conferência. Eu estava fazendo um cálculo, é escândalo isso aí, mas eu estava fazendo um cálculo de como a nossa comunidade estava cultuando Deus nos últimos anos, e de 700 e poucas horas que nós temos por mês, nós estávamos 200 e poucas horas envolvidos em culto. Cara, isso é quase um terço da nossa vida. E culto tem ensino, culto tem informação, culto tem revelação. Já parou para perceber quantas conferências estão acontecendo no Brasil? Se bem que hoje é segunda, hoje é dia da folga dos pastores, né? Mas quantas conferências aconteceram nesse final de semana no Brasil? De quantas conferências você já participou? Eu participo de uma a cada 15 dias. Tem irmão aqui que o Leandro participa de uma a cada dia, né? Porque tá direto. Então, assim, informação a gente tem demais. Revelação a gente tem bastante. Então, pega tudo isso. E para essa aula, considera-se você uma pessoa que tem algo, que tem o suficiente para praticar, que recebeu algo de Deus. Porque assim, ora, a gente precisa se reunir para estudar as Escrituras para alimentar os famintos. Estamos juntos? Só que horas, a gente precisa se reunir como pessoas que já foram saciadas e pensar nos famintos. Então, eu não quero trabalhar hoje, pelo menos, não que todo dia é assim, mas hoje eu não quero falar com famintos. Quero falar com pessoas que têm alimento. Vocês têm. Aonde quer que Deus esteja colocado cada um de vocês, vocês têm algo para oferecer. Cara, a mulher samaritana conversou 5 minutos com Jesus, e aquilo foi tão profundo para ela que ela já chegou querendo apavorar a cidade inteira, cara. Tipo, talvez, vamos dizer assim, a única conferência que ela participou, 5 minutos, uma conferência com Jesus. Ele era o preletor. Cara, ela chegou para uma cidade inteira, cara. Ei, achei! E às vezes a gente fica anos, décadas, milhares e milhares de livros em nossa prateleira, milhares e milhares de anotações em nosso caderno. Cara, pulseirinha de conferência, se a gente fosse guardar, a gente coleciona. E a gente acha que não tem algo para a cidade. E a gente acha que não tem algo para oferecer para nossa esposa. A gente acha que não tem algo para oferecer para o nosso esposo, para os nossos filhos. E a gente se sente uma fonte seca. Quando na verdade a gente está quase obeso. Intelectualmente falando. Então assim, antes de qualquer coisa, nós aqui temos algo. Que Curitiba está clamando por isso, que o Brasil está clamando por isso, que as pessoas lá fora que agora estão se drogando, ou as pessoas que não tem nada de errado na vida, não bebe, não fuma, não se droga, como a gente falou semana passada, as pessoas que nesse momento estão simplesmente cansadas do trabalho e querem assistir uma boa novela, só que estão sem Deus, nem sabem que precisam de Deus, nós temos algo para elas. Vamos começar a se questionar como é que a gente faz para dispensar essas coisas? Para liberar essas coisas? Porque assim, dentro do corpo de Cristo, alguns são ministros da palavra. Então tem alguns ministros da palavra. Eu estou me esforçando para me tornar um, em nome de Jesus. Mas todos somos administradores dos mistérios que Deus nos revelou.
Nem todos são ministros. Nem todos têm a habilidade de ministrar. Mas todos têm a responsabilidade de administrar aquilo que Deus deu. Todos que receberam algo têm a responsabilidade de vivenciar e de liberar isso no contexto onde estão inseridos. Então nós estamos aqui nessa reunião de hoje, não como famintos, mas como administradores da palavra de Deus. Isso aqui é quase que uma reunião de uma empresa chamada Reino de Deus. Estamos juntos? Olha que legal. Uma tribuna, como era chamado, né, em alguns textos bíblicos. O tribunal de Deus, uma assembleia legislativa, uma eclésia. Que na verdade, quem estava aqui na aula retrasada, a última aula que o Leandro deu? Eclésia era isso, os moradores da cidade se reuniam para deliberar questões concernentes à cidade. Então nós não podemos achar que eclésia é nos reunirmos e chamar a igreja no grego. Porque igreja, quando nós nos reunimos, é nós pensarmos na cidade. É nós entendermos que o que acontece em ajuntamentos como esse tem muito mais impacto sobre a cidade do que os ajuntamentos que acontecem na Assembleia Legislativa. Porque eles têm a chave da cidade, nós temos as chaves do reino. Então quem tem mais autoridade? O presidente do Brasil ou a igreja? Só que o presidente do Brasil, no mínimo, ele é forçado a pensar a nação. E nós precisamos começar a pensar a nação. Nós precisamos começar a pensar a cidade. No mínimo, pensar o nosso bairro, a nossa rua. Parar de pensar gueto, parar de pensar o canto, parar de pensar o nosso próprio umbigo e começar a pensar maior. Porque como nós cantamos aqui, o nosso Deus é grande. Estamos juntos? Então hoje eu gostaria de trabalhar dois assuntos, que na verdade é um só. Para quem está anotando, é a importância da relação da cidade com a igreja e da igreja com a cidade. Eu vou trabalhar dois pontos. O primeiro é a importância da cidade na relação da igreja com Deus. Você sabia que a cidade é importante para o seu relacionamento com Deus? Sim ou não? Como Deus usa a cidade para se comunicar com a igreja? Você sabia que Deus usa a cidade para se comunicar com a igreja? Já quebra um paradigma na nossa cabeça de achar que o meu relacionamento é entre eu e Deus. É tipo Deus e eu no sertão, é só nós. Porque afinal de contas a salvação é individual, mas eu não estou falando sobre salvação. Salvação é individual, mas o evangelho foi pensado numa humanidade. O evangelho foi pensado num povo. A salvação é responsabilidade do indivíduo. Mas Deus não amou o Bruno de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é evangelho. Mas a responsabilidade do Bruno, que creu no evangelho, é pessoal. Mas nós não podemos limitar o evangelho em algo pessoal, em algo individual, mas é sempre coletivo. Então, como Deus usa a cidade para se comunicar com a igreja? Qual é a base bíblica, primeiro, então, para nós afirmarmos que Deus usa a estrutura da cidade para se comunicar com o seu povo? Nas Escrituras, nós temos trabalhado nesses últimos anos também, que a igreja ela é um meio de comunicação de Deus. Para que pela igreja, Efésios 3, verso 10, como nós temos muito aprendido com o Leandro, com outros irmãos sobre esse texto, e como nós temos muito falado. Hoje, o meio pelo qual Deus se comunica com a terra é a igreja. Estamos juntos? Só que a igreja, dentro da história desde a criação do céu e da terra, a igreja ela é o terceiro meio. Hoje é pela igreja, mas há 2000 anos atrás era por Israel. E há 6000 anos atrás era por intermédio de Adão. Para que agora, pela igreja, agora é no tempo presente, porque ontem foi por Israel e anteontem foi por Adão. Então a igreja é o terceiro meio pelo qual Deus se comunica com as nações, com as cidades. Mas é muito importante nós, pelo menos pensar, analisar como Israel se relacionava com Deus e como Adão se relacionava com Deus, para que nós possamos entender a importância do ambiente em que nós vivemos na nossa relação com Deus. Eu vou ler algumas citações que eu anotei aqui. Primeiro eu vou falar sobre Israel. Para quem está anotando, anota a relação de Israel com Deus.
Deus colocou Israel como uma nação entre as nações, para que ela fosse distinta de todas elas, mas para que o seu estilo de vida anunciasse o caráter e a vontade de Deus para elas. Israel tinha como objetivo inicial ser um retrato sobre tudo que Deus desejava fazer e esperava como resposta das nações da terra. Era como se Israel fosse assim. Israel era uma nação entre as nações e Deus usava para Israel para dizer às outras nações: é isso que eu quero de uma nação. É isso que eu estou disposto a fazer para uma nação. Eu estou disposto a livrar do cativeiro, eu estou disposto a pagar o preço deles pelo pecado, né? Prefigurando o evangelho, pagar o preço deles, a ser o redentor deles, mas eu espero que eles respondam assim comigo. Então, a relação de Deus com Israel era como se fosse um retrato para as nações. E essa relação ela se dividia em 3 partes básicas. O serviço que o povo prestava a Deus no templo, né, os sacrifícios, a adoração e esse tipo de coisa. A relação que eles mesmos cultivavam entre si, como família, como tribos, as leis civis, né, como eles se relacionavam. E o terceiro ponto é a relação do povo de Israel com a terra. Quem aqui já leu Deuteronômio, Levítico, Números, aqueles livros um pouquinho mais difíceis lá do começo, que a gente acha que é só para os judeus. Já parou para ver que lá tem aqueles textos assim, tem muito texto que fala da relação do povo com a terra? Deixa a terra descansar, planta assim, cuida do animal assim, cultive assim, não faça assado. Então você percebe que a relação do povo judeu com a terra ocupava muito espaço na vida cotidiana deles. Mas, para o povo judeu, a adoração era só quando eles iam ao templo ou a adoração era o objetivo da vida deles? Não era uma cerimônia de sábado à noite. Eu ia falar domingo à noite, mas eles guardavam o sábado. Não era uma cerimônia de sábado à noite. Tanto que se você falar para um judeu o que é lei civil, o que é lei cerimonial, o que é lei religiosa, ele vai ficar boiando, porque na verdade um judeu não existe cerimonial, não existe lei civil, é tudo uma coisa só. Porque a forma como eles se relacionam é uma cerimônia de adoração. E a forma como eles adoram a Deus tem a ver com as relações deles. Para eles é uma coisa só. Então a relação do povo judeu com a terra também fazia parte da relação do povo judeu com Deus. Deixa eu achar aqui. A terra desenvolvia um papel singular na relação de Israel com Deus. Deus usava Israel para cuidar da terra, e a terra, por sua vez, era um instrumento na mão de Deus para abençoar o povo. Então o que Israel tinha que fazer? Cuidar da terra, porque a terra era de quem? Era deles ou era de Deus? A terra era de Deus, e Deus emprestou a terra para eles morar. Então, como que Deus manifestava o cuidado dele sobre o povo judeu? Abençoando a terra, abençoando os animais. Então a relação de Deus com o povo não era somente pessoal, era através da terra. Deus usava a terra para abençoar o povo. E como o povo adorava a Deus? Os sacrifícios e as ofertas que o povo prestava não eram frutos daquilo que veio da terra? Então a terra era um instrumento pelo qual Deus abençoava o homem e era um instrumento pelo qual o povo adorava a Deus. E assim também foi com Adão, que é o nosso próximo exemplo. Adão foi colocado no jardim que ficava no centro da terra. Ele foi colocado para cultivar e guardar o jardim. E parte da sua relação com Deus estava relacionada ao cuidado dele com a terra. Isso é tão sério e claro que quando Adão peca, a terra é afetada logo em seguida. Gênesis 3,17, maldita é a terra por culpa da cobra. Maldita é a terra por tua causa. Isso porque a terra responderia a Adão da mesma forma que Adão respondia a Deus. Então a forma como Adão respondia a Deus era a forma como a terra respondia a Adão. Quando a voz de Deus se torna uma ameaça para o homem, a voz do homem se torna uma ameaça para a terra. Então você percebe que desde o início, o relacionamento do homem e de Deus, ele nunca foi isolado somente nos dois. Sempre envolveu um espaço, sempre envolveu um ambiente. Porque, na verdade, isso aqui é importante. Isso nos ensina que tanto em Adão quanto em Israel, Deus nunca separou a relação dele, a relação com ele da relação com o ambiente que ficava ao redor deles.
Da mesma forma, a igreja é chamada para desenvolver uma relação com Deus através de uma relação com o ambiente que está ao seu redor. Isso é uma coisa que, infelizmente, a maioria dos crentes não entende. Porque, na verdade, a gente está preocupado com a salvação da nossa alma. Talvez a gente acredite em ressurreição da carne, né? E se preocupe com a salvação do nosso corpo. Mas, na verdade, a gente acha que tudo isso aqui vai se destruir. E a gente vai ficar sentado num monte de nuvem tocando harpa para Jesus. Por isso que quando a gente fala de reconstrução da terra, é quase uma heresia. Quando a gente fala de habitar na terra, é quase uma heresia. Só que não tem como explicar doutrinariamente, biblicamente isso, se a gente primeiramente não entender que parte da nossa relação com Deus está fundamentada no ambiente onde a gente vive. Então, na verdade, isso aqui é princípio para a gente pensar em escatologia, que muitas pessoas falam que é uma matéria tão complicada, mas muita coisa você vai entender das coisas complexas se hoje você simplesmente entender que a tua relação com Deus depende também do ambiente onde você vive, porque o ambiente onde nós vivemos é o reflexo da nossa relação com Deus. A terra está um caos porque a relação de Deus com o homem está um caos. E na medida em que a nossa relação com Deus como humanidade piora, a terra piora. Isso é cientificamente comprovado. Isso aqui é aula que até ateu ia gostar de ter. Até cientista ia gostar de ter. Porque daí a gente não estaria falando apenas do desenvolvimento da salvação da nossa alma, mas pensando no planeta, pensando na nação. Eita. O negócio é para assustar a gente, hein? Você já parou para perceber? Isso a gente já falou também. Na Bíblia, Deus ele fez duas coisas com as suas próprias mãos. A gente já ouviu isso. Deus fez o homem com as suas próprias mãos, fez o homem do pó da terra, amoldou, e Deus fez a cidade com as suas próprias mãos, porque Hebreus 11 diz que Abraão aguardava a cidade cujo Deus é o próprio arquiteto. Então, para Adão tinha o Éden. Para Israel tinha a terra prometida. Para os levitas tinham o templo. Para Davi, os cantores, os músicos, os porteiros, tinham o tabernáculo de Davi. Para o povo do novo céu e da nova terra, tem a nova Jerusalém. Então você consegue perceber que sempre existe um ambiente inserido na relação de Deus com o homem? Em toda a Bíblia? Um tabernáculo, um jardim, uma cidade, uma terra. Isso não é descartado em momento algum. E você consegue reconhecer que o homem ímpio, mesmo caído, ele ainda reflete traços da glória de Deus? Sim ou não? Um cara que não conhece Deus, a gente consegue ver traços no Adão caído. Ainda manifesta muita glória de Deus. Só que da mesma forma que o homem caído ainda manifesta traços da glória de Deus, as nossas cidades, ainda que idólatras, ainda manifestam traços da Nova Jerusalém. Por incrível que pareça. E a gente quer o quê? Que as nossas cidades peguem fogo e destrua. Só que da mesma forma que um homem ímpio ainda manifesta traços da glória de Deus, uma cidade, ainda que idólatra, ainda manifesta os traços da cidade cujo Deus é o arquiteto. Abraão chegava aqui, cara, tem um pouquinho, mas ainda não é perfeito, ia para a próxima cidade, ia para a próxima, ia para a próxima. Se Deus não tivesse deixado pistas da sua glória nas cidades onde Abraão ia, Abraão nunca teria peregrinado sobre a terra. Então sabe por que ele estava indo de cidade em cidade? Porque cada cidade manifestava um pouco da glória de Deus, mas não tudo. E ele nunca achou uma cidade gloriosa. Por isso ele nunca fincou os seus pés, porque ele estava procurando a cidade cujo Deus era o edificador. Nós não vamos nos envolver com as demandas da cidade de Curitiba se a gente não crer que da mesma forma que nós, quando estávamos no mundo, ainda tínhamos reflexos da glória do novo homem, que essa cidade também não tem pedaços da glória de Deus. Você consegue ver glória de Deus no seu bairro, na sua cidade, na sua nação? Isso aqui é muito simples, talvez não responde ao tema que nós estamos trabalhando, igreja para a cidade, mas eu estava muito receoso de falar sobre
a igreja para a cidade sem antes trabalhar alguns elementos. Porque quando a gente fala de igreja para a cidade, a gente pensa, cara, uma igreja para a cidade é uma igreja que se envolve com projetos sociais. O Espiritismo faz isso melhor que a gente. Uma igreja para a cidade é uma igreja que se envolve nas esferas de influência. A maçonaria faz isso melhor que a gente. Ser uma igreja para a cidade não é fazer obra social e ocupar lugares de influência. Ser uma igreja para a cidade é respeitar a relação de Deus com a terra e se relacionar com Deus através dela. E permitir que Deus se relacione com a cidade através de nós. Aí se isso inclui um projeto social, se isso inclui dominar testemunhar Jesus numa esfera de influência, se isso inclui qualquer manifestação para fora daquele portão, aí é consequência. Quando a gente pensa em igreja para a cidade, não tem a ver com projeto social, não tem a ver com evangelismo, não tem a ver com esfera de influência. Isso é consequência, não é o ato inicial. O ato inicial é nós sabermos que o planeta que a gente pisa um dia será cheio da glória de Deus, mas hoje, ainda caído, clama por Ele. A nossa cidade é assim, as nações são assim. Então, a forma como nós nos relacionamos com o ambiente ao nosso redor denuncia a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Por isso, nós não podemos ignorar a importância da cidade no nosso relacionamento com Deus. Ignorar a cidade é tão nocivo quanto idolatrar ela. Se eu desprezar a cidade, se eu desprezar a terra, isso é tão nocivo, isso é tão ofensivo a Deus, quanto eu pegar um pedaço dela e me prostrar e adorar. Porque muitas vezes os profetas repreenderam o povo hebreu, o povo judeu, pela negligência à terra. Não somente pela idolatria à terra. Em partes, os profetas diziam, vocês estão adorando a criatura, a criação. Mas em partes, os profetas diziam, vocês estão negligenciando a criação. Vocês vêm aqui para o templo, tem a nossa relação aqui, olha que bonito, vocês dão sacrifício, vocês adoram, vocês dão oferta, e vocês resumem a relação de vocês comigo nisso aqui que está acontecendo no templo. Mas fora daqui, vocês não têm nenhum compromisso com as pessoas, vocês não têm nenhum compromisso social, vocês não têm compromisso nenhum com a terra, e vocês acham que a relação de vocês comigo me engana. Muitos profetas, como Amós, como Isaías, como Jeremias, falaram disso para o povo de Israel. Então, não esqueça disso. Ignorar a cidade é tão nocivo quanto idolatrar a cidade. Nós não podemos ignorar e nós não podemos idolatrar. Então, essa é a base bíblica, né? De como, durante as Escrituras, Adão, Israel, né, e as fases nas Escrituras, de como a terra está sempre relacionada no desenvolvimento da relação do homem com Deus. E é muito interessante que Deus ele usa a cidade para se comunicar com a gente. Eu falei isso no início. Como assim, Felipe? Primeiro, todas as epístolas foram escritas para igrejas que viviam nas grandes cidades de sua época. Corinto, Tessalônica, Éfeso, Roma, a maior cidade do mundo antigo naquela época. Então você já parou para perceber que as epístolas dos apóstolos, pelo menos as epístolas de Paulo, elas foram escritas para comunidades que viviam em grandes cidades? Então isso nos mostra que nós podemos encarar que os mesmos desafios que eles tinham, relacionados à idolatria, relacionados a um governo corrupto, relacionados a uma cultura que derramava sangue inocente, uma cultura imoral, relacionadas a abuso tributário, a injustiça social. Todas as pessoas para quem Paulo endereçava as cartas enfrentavam esses problemas. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? Que a igreja do primeiro século, ainda que com suas falhas, viveu um cristianismo genuíno nas grandes cidades. Não eram pessoas que fugiam para o mato, que fugiam para o deserto, ter uma relação com Deus. Eram trabalhadores, eram donas de casa, eram carpinteiros, eram metalúrgicos, médicos, professores, alunos. Eram pessoas como eu e como você. E sabe o que pensar que o evangelho foi testado em grandes metrópoles
nos dá de garantia que assim como eles conseguiram, a gente também consegue. A gente precisa encarar que assim como eles viveram em grandes cidades e conseguiram viver um cristianismo genuíno, nós também podemos. Nós não podemos tolerar que as horas que a gente perde no ônibus roubem a nossa vida de oração. Nós não podemos tolerar que os entretenimentos que estão ao nosso redor roubem a qualidade do nosso relacionamento com as nossas famílias e com nossos irmãos. O tempo que a gente gasta nas empresas tira o nosso tempo com a Bíblia, tira o nosso tempo com as pessoas. Porque eles tinham os mesmos desafios, e talvez piores, porque não tinham toda a tecnologia, todos os meios de comunicação que nós temos hoje. E precisaram enfrentar esses desafios. Um outro aspecto também é que em Apocalipse, Jesus ele fala com as 7 igrejas, de forma que a relação delas com a cidade é quase indivisível. Quem aqui já leu as cartas para as 7 igrejas? Você sabia que Jesus ele usa muitas analogias da cidade para falar com o povo ali? Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro está em Apocalipse, capítulo 3, verso 15. Quem aqui já ouviu falar na famosa igreja de Laodiceia? Qual é uma das características de Laodiceia? Isso é uma pergunta, pode responder. Legal, é isso aí mesmo. Aí Jesus diz assim, conheço as tuas obras, que não é nem frio e nem quente. Enderas fosse frio ou quente. Isso aqui é um dado histórico, mas é para construir o entendimento que nós estamos trabalhando. Você sabia que a cidade de Laodiceia, ela não tinha fontes próprias dentro do seu território, e eles tinham que trazer a água por meio de aquedutos de pedra de um lugar para o outro? E por causa do sol e por causa das pedras que se aqueciam e por causa de um solo vulcânico, essa água chegava morna na cidade? Não era uma água vulcânica a ponto de ser quente, mas não era uma água, uma água mineral a ponto de ser gelada. Era uma água morna. Então assim, quando um cristão de Laodiceia ouvia isso que Jesus estava falando, ele conseguia entender. Porque ele é uma pessoa que tomava água morna todo dia. E água morna dá o quê? Dor de barriga, ânsia. E Jesus diz o quê? Eu estou prestes a... Então vocês sabem que mornidão dá ânsia. Vocês entendem o que eu estou sentindo com vocês. Isso que vocês passam todo dia por causa de tomar essa água morna. É o que eu passo todo dia por causa que vocês vivem um cristianismo morno. Da mesma forma que vocês querem vomitar a água que vocês tomam, eu quero vomitar a fé de vocês, porque não é genuína. Não é nem lá e nem cá. Para um curitibano, talvez isso não fazia muita diferença. Porque a gente toma água fresca. Mas para eles fazia toda a diferença. Eu entendi o que ele quis dizer. E quando você fala isso para um cristão de Laodiceia, isso é quase que um soco no peito. Por quê? Porque ele sabe diariamente o que Jesus está passando. Um outro aspecto, né? A igreja de Sardes, que é a que a gente acabou de ler. Esse texto que eu li no verso 3. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido e guarda, e arrepende-te. Porquanto, se não vigiardes, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. A igreja de Sardes é a igreja mais antiga das 7 igrejas. Ela foi fundada em 1200 a.C. E ela tinha uma característica de ser uma cidade fortaleza, uma cidade quase intransponível. Nenhuma nação, nenhum império conseguia conquistar Sardes. Até que, nos dias de Ciro, aquele rei lá do tempo lá do Zorobabel, do Neemias, do Daniel, naquele tempo, uma parte do exército dele invadiu a cidade com 15, 20 homens, e eles escalaram uma fenda da cidade, entraram por trás da cidade, foram lá e abriram o portão. E o povo não estava vigilante naquele dia. E eles invadiram a cidade como que em 15 dias. Normalmente um cerco levava 2, 3 anos para acontecer. Eles cercaram a cidade durante 15 dias e tomaram a cidade muito depressa. E várias vezes no decorrer da história, a cidade de Sardes, ela foi atacada repentinamente. Porque ela tinha uma fortaleza, ela tinha uma estrutura quase intransponível. E isso fazia com que ela achasse que não precisava vigiar. Quando de repente ela era atacada do nada. Então, quando Jesus chega e fala para um cristão de Sardes, eu vou vir a vocês de uma forma que vocês não esperam, ele começa a lembrar das várias vezes
que na história da sua cidade, o povo achava que estava bem e do nada, por falta de vigilância, por falta de cuidado, foi pego de surpresa e pagou caro por isso. Aí, esse cristão de Sardes começa a pensar nas milhares de famílias que foram mortas por causa dessas invasões militares. Ele começa a pensar na dura pena que essas pessoas sofreram na mão dos inimigos e ele começa a calcular o tipo de sofrimento que ele vai ter no tempo do fim, se ele não for uma pessoa posicionada, cujas obras são íntegras diante de Deus. E isso nas outras cartas também existem vários aspectos que Jesus ele vai usar características da cidade para falar com o povo. Aí assim, não é incentivo a isso e eu não quero polemizar, eu não vou falar sobre isso, mas quem aqui um dia ouviu uma música ou lembra de uma música que ela não é caracterizada como cristã, ou assistiu um filme ou coisa parecida e Jesus falou com você? Cara, depois da Bíblia, a Marvel, cara, apavora, mano. Toda Marvel está cheia da glória de Deus, não tem ideia, meu. Tem muito espírito profético ali. Tem muita baboseira também, mas tem coisa legal. Eu lembro de músicas que eu ouvia no passado e, cara, eu comecei a pensar em algumas letras, eu falei, meu Deus, cara, como é que eu nunca me liguei? Então... Jesus ele usa elementos na sociedade, elementos na arte, elementos na cultura para falar com a gente, elementos na história. Ele usa a cidade para se comunicar com o seu povo. Em nossos dias, pensar numa relação correta com a igreja, da igreja com a cidade, é algo que nem todos estão dispostos a fazer. Mas se quisermos ser comunidades saudáveis, é um desafio que nós precisamos enfrentar. Porque tem pessoas que não querem ter uma relação com a cidade. E existem pessoas que não sabem ter uma relação correta com a cidade. Se a igreja não quiser ter uma relação correta com a cidade, ela não vai ouvir Deus. Porque existem muitas coisas que Deus está usando a criação, Deus está usando a terra, Deus está usando a cidade. Assim como Jesus usava parábolas para o povo judeu na sua primeira vinda, em Apocalipse, ele usa várias parábolas da cidade. Então, assim, se nós não quisermos ter uma relação correta com a cidade, nós vamos falhar em ouvir o que o Espírito diz às igrejas no tempo do fim. Mas se nós não soubermos ter uma relação correta com a cidade, a gente vai se perder junto com elas. Porque ou eu estou alienado da cidade, afastado da cidade, e não ouço o que Deus está falando hoje, ou eu me envolvo tanto com a cidade que eu me misturo com o seu sistema idólatra, corrompido, hedonista, materialista, consumista, fadado ao juízo. Então, você vê Apocalipse capítulo 18, eu estou aqui em Apocalipse, dá para abrir lá. Eu sei que Babilônia ela não é só uma cidade, ela tem a ver com um império, ela tem a ver com um padrão de pensamento, um padrão de comportamento, mas suponha que isso aqui é só uma cidade. Olha o que diz Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices nos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então Jesus, ele está falando através dos anjos o seguinte... o meu povo, ele precisa se desvincular da cidade. Ele está misturado nos pecados da cidade. E se ele continuar agindo dessa forma, da mesma forma que a cidade vai ser punida pelos seus pecados, se ele não se desvincular, eles vão estar no alvo junto. O alvo do juízo de Deus nunca foi a igreja. Mas o que acontece quando um crente se coloca no alvo do juízo de Deus? Deus vai falar, dá licença, se retira só um pouquinho para a direita ou para a esquerda, porque eu vou acertar ali. Mas se você quiser ficar no meio do consumismo, do materialismo, do derramamento de sangue, da imoralidade, eu vou atirar. Se não quiser sair da frente, vai sobrar para você. Então nós não podemos ignorar a cidade e nós não podemos nos contaminar com a cidade. Por exemplo, às vezes é uma coisa simples. É tão simples e inocente, mas a gente deveria ser pessoas que usam mais o nosso intelecto, se questionam e pensam e observam algumas coisas que a gente fala, às vezes, que elas têm um significado por trás que é difícil. Que nem, por exemplo,
Crente não bebe, não fuma, mas come que nenhuma. Alguma coisa. A Coca-Cola é a cerveja dos crentes. Bebe um monte. Meu Deus, a gente fala essas coisas. E será que isso às vezes não é a denúncia de quanto a gente está envolvido com o consumismo desse mundo? Não é que não é para tomar Coca-Cola, irmão. Mas se eu tomo tanta Coca-Cola, igual um ímpio bebe tanta cerveja, a única diferença é que ele fica bêbado e eu não. Mas no final das contas vai para a mesma empresa. Porque até nisso estão tudo globalizado, é tudo junto, monopólio. Eu estou envolvido nesse consumismo tanto quanto ele. Nada contra a Coca, tá? Se bem que tem algumas contraindicações. A Rafa poderia nos falar melhor. Brincadeira. Então assim, falando de uma relação correta. Não é uma relação ingênua, uma relação justa, correta. Então assim, Deus usa a cidade para se comunicar conosco. Estamos juntos? Beleza. E Deus usa o nosso interesse pelas causas da cidade para nos transformar. Você sabia disso? Você sabia que Deus usa o nosso interesse pelas causas da cidade a fim de nos transformar? Eu estou em dúvida se eu falei na semana passada ou se eu falei isso lá em Piracicaba, quando a gente estava na semana passada, então eu não lembro se eu falei isso aqui ou não. Se eu falei, me perdoem, eu vou repetir. Mas a nossa relação com a cidade é um meio nas mãos de Deus para que Ele possa nos transformar. Quem que conhece a história de Abraão intercedendo por Sodoma? Vamos lá. Deus é onisciente? Ele sabe, né? Deus não sabia que não ia ter 10 justos na cidade? Sabia, né? Deus não sabia que Abraão ia parar de interceder quando chegasse em 10? Sabia, né? Deus não sabia que a cidade ia ser destruída? Então por que ele foi falar com Abraão para interceder? Para um Deus que a gente vê, um Deus que não gosta de perder tempo, talvez não seria perca de tempo? Várias vezes eu falei, cara, Deus, se você for me dar uma causa de intercessão, me dê pelo menos uma que você não está disposto a destruir com ela, né? Porque, né, tipo assim, Abraão e Sodoma, eu orei, a cidade virou fogo. Acho que se aquilo tivesse acontecido comigo, misericórdia, acho que eu parava, cara. Ih, Deus não me ouviu, não é meu amigo não, isso aí foi só conversa. Abraão não desanimou, por quê? Porque enquanto Abraão intercedia por Sodoma, Deus ganhava o coração de Abraão. Porque ele foi um progenitor de uma nação intercessora. Grandes intercessores procederam do ventre de Abraão. Enquanto Abraão intercedia por uma cidade fadada ao juízo, ainda que a cidade não se arrependesse, Deus estava ganhando o coração de Abraão. Se Deus te dá uma pessoa para orar por ela, ainda que seja, sei lá, menos no diabo, né, irmãos? Não vamos orar pelo diabo se arrepender, porque é demais. Eu já ouvi história de irmão que jejuou pro diabo se arrepender, cara. Mas sei lá, cara, se Deus te der o Kim Jong lá da América do Norte, da Coreia do Norte, ora pelo irmão, vai que converte. E se não converter, Deus mudou o teu coração enquanto você orava por ele. Vamos lá. Quando Abraão quis seu Isaac, o que Deus queria era Abraão, né? Exatamente. Isaac é um exemplo mais legal, né? O filho da promessa, quando Abraão deu. Mas o princípio da intercessão é a mesma coisa. Deus não é obrigado a responder aos nossos pedidos, às nossas causas de intercessão. Porque às vezes ele não responde, mas às vezes ele nos transforma enquanto ele não responde. Então tem muitas coisas que Deus não vai responder enquanto ele não nos transformar. E às vezes ele nunca vai responder, mas ele nos transformou. Da mesma forma, ou seja, enquanto Abraão intercedia por Sodoma, Deus ganhava o coração de Abraão. Da mesma forma, Jonas de Nínive. Ele queria ir para Nínive? Deus não sabia que ele ia pular do barco? Literalmente. Por que insistiu com o cara? Vamos supor que você é Deus. Você é o Todo-Poderoso. Esse é filme das antigas, mas como eu só tenho irmão mais velho aqui dá certo. Você faz uma conferência de jovens, nem sabe o que é o Todo-Poderoso. Não assistiram. Você é o Todo-Poderoso. Se eu sou o Todo-Poderoso,
Felipe, vai você. Não quer, pulou do barco? Vai lá, Bruno. Você ganhou uma chance, ele não quis. Tome outro no seu encargo, tem até respaldo bíblico para fazer isso. Qualquer pessoa que fosse lá pregar a palavra de Deus para Nínive ia salvar aquela cidade, porque era a palavra de Deus. E era uma cidade que Deus já sabia que ia se converter. Só que Deus não queria Nínive, Deus queria Jonas. A pessoa que mais se converteu com a pregação de Nínive não foi os ninivitas, foi Jonas. Deus não enviou Jonas para ganhar Nínive, mas Deus enviou Jonas a Nínive para ganhar o próprio Jonas. Então, às vezes, Deus nos dá causas relacionadas à cidade, a demandas, não somente porque Ele quer elas, porque Ele quer a gente. E a missão nos desenvolve. O exercício da missão vai ganhar o nosso coração. Deus ganha Abraão. Um homem que intercedeu por uma cidade fadada ao juízo, se tornou o progenitor de um homem lá na frente, 430 e poucos anos depois, chamado Moisés, que diz assim: Deus, risca o meu nome do livro da vida, mas não permita que esse povo venha a ser destruído, porque você prometeu para o seu amigo Abraão. Moisés, ele é apenas um fruto de uma semente que foi lançada lá no passado. Então assim, Deus quer o nosso coração enquanto nós queremos as cidades. Nossa movimentação em prol da cidade não tem a ver com o fato dela ser salva ou não, mas com o quanto Deus conquista o nosso coração enquanto as apresentamos em intercessão diante dele e enquanto pregamos o evangelho de Deus a elas. Enquanto tentamos ganhar nossa cidade e nação para Jesus, é o nosso coração que Deus ganha para ele. Então sabe o que acontece quando a gente está falando Brasil para Jesus, o Brasil para Cristo, Curitiba para Cristo? Se isso é genuíno, Deus está ganhando o nosso coração para Ele. Por isso que a gente não deve se mover em resultados. Pô, mas ninguém se converteu. Tudo bem, mas talvez você se converteu, irmão. Talvez eu não era crente e não sabia, né? Até orei mais naquela semana por aquele irmão, traste, que não queria largar da droga e não largou. Mas que bom, foi uma semana que você orou, irmão. Olha que maravilha. É aí que tá. Talvez Deus não muda, mas Deus me ganha. No aspecto de Jonas, Felipe, eu entendo que ele conheceu por revelação a misericórdia, né? Que era algo, talvez, que ele conhecia por conhecimento, mas não por revelação, a questão da misericórdia. Recebeu a revelação da misericórdia de Deus. Deus ganhou Jonas naquele dia. Jonas para Jesus, não só Nínive para Jesus, né? Então, assim, nós precisamos entender que Deus se comunica conosco através da cidade. Deus nos transforma enquanto nós nos envolvemos com as demandas da cidade. E um próximo aspecto é que a relação correta com as estruturas da cidade é indispensável para o desenvolvimento do nosso novo homem. Você sabia que existem estruturas na cidade que elas facilitam na tua relação com Deus? Existem muitas que elas não cooperam, né? 1 Pedro 4, do 1 ao 5, eu vou ler o verso 4. Verso 3, Pedro diz assim: no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranhos que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, por isso os insultam. Então Pedro está falando assim: vocês não compartilham mais de algumas coisas que os seus amigos do passado faziam. Sim ou não? E é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente vem para Cristo, existem coisas que a gente precisa abandonar. Mas existem estruturas sociais, as quais, se nós tivermos uma relação correta com elas, isso vai servir para o desenvolvimento da nossa identidade cristã. Anota aí, Romanos capítulo 13. Paulo diz que as estruturas de governo são importantes para desenvolver a nossa sujeição à autoridade. Ele diz: todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, por não há autoridade que não venha de Deus. E aí ele vai citar aquele famoso texto que a gente fala sobre autoridade. Conhece, sim ou não? Tamo junto? Então assim, como eu vou aprender a me sujeitar a autoridades? Vivendo numa cidade que tem um prefeito, irmão. Olha que legal. Então sabe por que tem um prefeito lá que só envergonha o nosso nome muitas vezes? Por que tem vereadores
tem prefeitos, tem líderes, tem presidentes, governantes que muitas vezes não fazem aquilo que o povo de Deus quer, que talvez Deus queira estar ensinando o seu povo a ser um pouquinho mais submisso. Então, de alguma forma, os líderes políticos que existem nas cidades e nas nações, eles trabalham o princípio da autoridade, o princípio da sujeição à autoridade dentro de nós. O apóstolo Pedro, né? Agora o Pedro, diz que é do agrado de Deus que tenhamos um bom testemunho com os de fora. Olha que interessante o que ele diz aqui. 1 Pedro 2, do 13 ao 19. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem ao rei. E aí ele vai falar de coisas que são louváveis a Deus. Então a nossa relação com os de fora é uma expressão de adoração a Deus. Isso é louvável a Deus. Verso 19. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. O nosso patrão, muitas vezes, o nosso professor, ele é um instrumento na mão de Deus para nos ensinar a adorar Ele com a nossa vida. Isso forma o nosso caráter, forma o nosso homem interior. Então, para resumir, existem comportamentos mundanos que é o nosso dever se abster, evitar e até mesmo fugir, né? Mas existem estruturas sociais como política, economia, educação, saúde, família e outros que nos convidam a ter uma correta relação com elas, a fim de que a nossa identidade cristã seja por elas aperfeiçoada e por elas manifestas ao mundo como um bom testemunho de Deus e da sua palavra. Na minha relação com as pessoas da cidade, a minha identidade cristã é aperfeiçoada e a minha identidade cristã é manifesta. Vou dar um exemplo bem prático de muitas vezes que a gente passa por isso. SUS. Sim ou não? Quem aqui tem vontade de dar na cara da irmã que fica no balcão e só porque é concursada não olha a nossa cara quando a gente está com 42 de febre? Eu nem sei se pode ficar com tudo isso e raciocinar. Talvez não seja 42, eu exagerei, né? Mas para ser sensacionalista, põe 50 de febre se for preciso. A gente chega, se não xinga ali para não ser tocado pelo guardinha que está na porta e não perder a vez, a gente xinga dentro da gente. A gente perde a cancha. Porque a gente acha que é só a gente que está ali. Quando na verdade aquela irmã, talvez da cara meio difícil ali, que não quer tratar bem a gente, ela é um instrumento na mão de Deus para te ensinar a ser alguém humilde e feliz, ali, como um cristão. E muitas vezes, no SUS, a gente briga com a irmã da portaria, que demora para atender a gente, aí quando a gente está 2h30 ali, sentado do lado da pessoa, na fila de espera, a gente pensa, acho que eu vou evangelizar esse aqui, não tem nada para fazer. Daí eu falo de Jesus para esse, mas daqui a pouco eu fui um mau testemunho para aquele. Como assim? E é isso que a gente faz às vezes, fila de banco, irmão. Fila de trânsito. O trânsito revela o caráter da gente, cara. Eu dou glória a Deus que o meu carro está sem buzina. E o meu sonho muitas vezes foi ter uma Dodge Ram, assim, sabe? Aquelas bem grandona, para passar por cima de tudo. Né? Mas eu descobri que isso aí é para me converter. Mas isso ó. Então assim, as cidades, elas são usadas para desenvolver um cristianismo genuíno dentro da gente. E a gente precisa aproveitar dessas oportunidades para ser desenvolvido como um cristão. Então assim, a gente deve fugir, em termos da nossa relação com a cidade, a gente deve fugir tanto da usurpação quanto da omissão. Porque usurpação é tentar fazer pela cidade o que só Deus pode fazer por ela. Tentar salvar a cidade. Tentar dominar a cidade. Uma ideia de que a igreja pode ou vai conseguir transformar o mundo antes da vinda de Jesus. Não podemos não podemos nos colocar no lugar de Deus e tentar salvar a cidade com as nossas próprias mãos. E tentar fazer o que só Deus pode fazer. Então assim, eu não vou conseguir mudar o sistema de saúde pública por ser um médico. Esquece isso, irmão. Só que eu também não posso deixar de fazer o que Jesus faria se estivesse no meu lugar.
Eu não posso fazer o que só Deus pode fazer, porque isso é usurpação. E eu não posso deixar de fazer o que Jesus faria no meu lugar, porque isso é omissão. Se eu tento fazer o que só Deus vai fazer, eu estou usurpando. Mas se eu não faço o que Jesus faria, se estivesse no meu lugar, eu estou sendo omisso. Então a igreja, ela não vai dominar, ela não vai transformar as esferas sociais ou o mundo antes da vinda de Jesus. Isso seria pressupor que a noiva tem a capacidade de fazer as coisas sem a presença do seu cabeça. Mas, ainda que não seja a nossa responsabilidade restaurar a terra antes da vinda de Jesus, é parte da nossa missão ocupar cada área destruída pelo pecado a fim de anunciar a restauração de todas as coisas. Ainda que eu não tenha que transformar a sociedade, é meu dever ocupar cada área da sociedade destruída pelo pecado e dizer, Deus vai restaurar. Deus vai colocar tudo em ordem. Antes da vinda de Jesus, não chegou o tempo da restauração de todas as coisas. É necessário que o céu o contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Atos 3:21. Porque quando for o tempo da restauração de todas as coisas, ele virá e com ele nós restauraremos todas as coisas. Todas as áreas que nós testemunhemos em vida agora, nós vamos restaurar quando Jesus voltar. A saúde, a política, a economia, a educação. Então por que eu sou um professor de Deus agora? Para anunciar que no tempo da restauração de todas as coisas, fluirá uma educação digna. Porque eu sou um médico de Deus agora, porque eu estou anunciando que no tempo da restauração de todas as coisas, virá, a parte de saúde será digna. A política, por que eu estou me comportando como um político? Porque um político justo, justamente porque quando ele vier, a política vai ser justa e assim por diante. Não é nosso dever tentar restaurar, mas é nosso dever anunciar o tempo da restauração de todas as coisas. Estamos juntos? Então, aí a gente já transiciona, né, para o próximo. Se alguém puder me dar uma ajuda, deixa lá para nós, filho. Obrigado. A gente falou da primeira parte, né, da relação, como Deus usa a cidade para se relacionar com a gente. Estamos juntos? Ficou claro isso? Claro que a gente não consegue absorver tudo, porque o assunto é mais vasto que isso. Mas o ponto é, para resumir essa parte, Deus usa a cidade, a terra, o ambiente ao nosso redor para desenvolver um relacionamento onde Ele se comunica conosco, onde Ele nos transforma e onde Ele ganha o nosso coração. Só que se a igreja tem a missão de anunciar o tempo da restauração de todas as coisas, isso quer dizer que Deus, Ele usa a igreja na sua relação com a cidade. Aí inverte o papel. Então a importância, esse segundo ponto, né? A importância da igreja na relação de Deus com a cidade. Como Deus usa a cidade, como Deus usa a igreja para se comunicar com a cidade. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Primeiro tópico, como Deus usa a cidade para se comunicar com a igreja. Segundo tópico, como Deus usa a igreja para se comunicar com a cidade. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram novas coisas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao 20. Então, qual é a missão da igreja? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, o primeiro aspecto de como Deus usa a igreja, o seu povo, para se comunicar com a cidade, é que a missão da igreja é rogar ao mundo. A nossa missão como igreja é rogar ao mundo.
E verso 17 está escrito assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. E a maior evidência de que nós somos a nova criação é o fato de assumirmos a tarefa de rogar ao mundo a mensagem da reconciliação. Qual é uma das evidências de que eu sou uma nova criação? Eu passo a rogar ao mundo, eu passo a comunicar uma mensagem com o mundo. Porque a mulher samaritana, logo em seguida, depois de nascer de novo naquele momento, depois de ter uma experiência com Jesus que mudou a sua vida, o que ela faz? Ela roga a sua cidade. Então, basicamente, a missão da igreja de rogar ao mundo é uma das evidências de que ela faz parte da nova criação. Se já não somos do mundo, falamos a eles sobre a vinda do novo mundo de Deus. Sabe o que a gente faz quando a gente não é do mundo? A gente fala do novo mundo de Deus. Se eu não pertenço ao mundo, eu vou falar ao mundo que o reino de Deus está vindo. É simples. Então, assim como a cidade é o meio de comunicação de Deus com o seu povo, a igreja é o principal porta-voz de Deus a todos os povos da terra, que carrega a mensagem de Deus no tempo presente. Quem é o mensageiro de Deus para o mundo hoje? É a igreja. Hebreus capítulo 1. Antigamente Deus falou aos pais pelos profetas. Hoje Ele falou a nós pelo Filho. Mas depois de Jesus, quem é o meio que nós falamos? O terceiro meio agora é pela igreja. Então, a mensagem da igreja é rogar ao mundo. E a gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais para frente. Mas antes disso, eu gostaria de voltar só um aspecto e falar sobre a igreja como uma embaixada do reino vindouro. A Bíblia diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo. 2 Coríntios 20, de 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo Jesus. A igreja não pertence a esse mundo, mas ao mesmo tempo está nesse mundo. O que é uma embaixada? É uma estrutura que não pertence a essa nação, mas que está nessa nação. A embaixada americana não é daqui, mas ela está aqui. A embaixada do Brasil nos Estados Unidos não pertence aos Estados Unidos, mas está lá. A igreja não é do mundo, mas a igreja está no mundo. Ou seja, não sou daqui, mas estou aqui a serviço do meu lugar de origem. Isso é uma embaixada. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui a serviço da nossa pátria, que é a pátria celestial. Isso é ser um embaixador. A nossa pátria está no céu, mas nós estamos na terra. E enquanto embaixadores da pátria celestial, anunciamos ao mundo a necessidade da rendição ao reino que virá. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Porque a igreja ocupa esse espaço da primeira vinda, segunda vinda. Jesus vai trazer o reino, Ele é o nosso rei, nós somos os embaixadores. Quem se render vai governar com Ele e quem não se render vai ser rendido por Ele. A mensagem de salvação e a mensagem de juízo que está inclusa no Evangelho. O ano do jubileu e o dia da vingança, de acordo com Isaías capítulo 61, então, assim como dentro de uma embaixada, isso aqui é importante, deixa eu ler esse texto desde o início. Uma embaixada é um povo que está em terra estranha, mas que possui leis próprias, cultura própria, que não se fecha para a cultura local, nem se perde no meio dela. Então, quando você está na embaixada dos Estados Unidos, entre eles são americanos. E eles estão debaixo de uma legislação americana. Quando você entra na embaixada americana, você não está mais no Brasil. Mas você tem uma relação com eles. E os embaixadores têm uma relação com o lugar onde eles estão indo. Da mesma forma, a igreja não pode ser uma fortaleza que se fecha para o mundo, mas também não pode ser uma estrutura que se perde, que se dilui no mundo. E da mesma forma que uma embaixada ela é um pedaço da sua pátria original, os nossos ajuntamentos como igreja deveriam ser, e as nossas casas de cristãos deveriam ser pedaços do novo céu e da nova terra. Então sabe por que não posso falar palavrão lá em casa? Porque ninguém vai xingar de pi lá no novo céu e na nova terra. Para ser bem prático. Sabe por que não entra pecado lá em casa e não pode entrar? Porque lá não vai entrar.
Sabe por que aqui deveria ser um lugar onde a gente bendiz um ao outro, onde a gente dá a vida um pelo outro, onde a gente não murmura, onde a gente não é maldizente, onde a gente se ama? Porque assim vai ser no novo céu e na nova terra. Lembra que no início da mensagem a gente falou que a gente gasta bastante tempo com culto? Suponha que se a gente lançar um desafio hoje de começar a pensar, cara, quando eu entrar para um culto, vamos pensar de uma perspectiva bem simplista. Quando eu for para um culto, cara, eu vou me comportar como um cidadão do novo céu e da nova terra. Cara, se só ali a gente for crente de verdade, com o passar do tempo a gente aprende a ser crente fora dali. Vai por mim. Então assim, por que nossas reuniões, às vezes elas não impactam a cidade? Porque muitas vezes a cidade não sabe que aqui tem uma embaixada. Não tem expressividade. Só que quando os milagres do novo céu e da nova terra começarem a acontecer aqui, o amor do novo céu e da nova terra começar a acontecer aqui, quando todas as vezes em que nós nos reunimos em nome de Jesus, e é onde Ele está presente, seja na casa, seja em qualquer lugar que for, nós entendemos que ali é um pedacinho do novo céu e da nova terra, nós vamos começar a nos comportar como embaixadores. Estamos juntos? Então que o interior das nossas reuniões como igreja seja de fato um pedaço do novo céu e da nova terra. Pelo menos aqui. Essa estrutura coletiva vai nos ensinar como nos comportar lá. Eu queria falar mais sobre nós sermos embaixadores, mas eu estou com o meu tempo um pouquinho reduzido. E eu vou passar para essa parte sobre o que nós devemos rogar ao mundo. Fica claro que a nossa missão como igreja é comunicar algo que Deus tem a dizer para o mundo, rogar ao mundo. Estamos juntos? Então assim, a igreja recebeu a missão de pregar o evangelho. Irmão, o que é o evangelho? A gente falou sobre isso umas 2 aulas atrás. O que é o evangelho? Boas novas, ou uma boa notícia. Então o evangelho é uma boa notícia daquilo que Deus fez. Deus fez algo pelo mundo e está fazendo algo na igreja. Nessa era, os benefícios do evangelho estão abertos a todos, mas somente os que creem podem desfrutar não somente dos benefícios, mas experimentar a eficácia do evangelho. Para encerrar, eu queria falar somente sobre esse ponto. O evangelho, ele é como se ele fosse a pregação do evangelho. Qual é a boa notícia? Deus fez algo pelo mundo, né? Amou o mundo de tal maneira, mas Deus está fazendo algo na igreja. Então assim, a mensagem do evangelho, ela tem 2 aspectos distintos, mas que são complementares. Deus fez algo pelo mundo, mas Deus está fazendo algo no seu povo. E olha que interessante o que diz aqui no verso 18 de 2 Coríntios. Vamos ler de novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Então, o que Deus fez com a igreja? Nos reconciliou. E qual é a palavra que a igreja recebe para rogar ao mundo? Logo em seguida ele diz, e nos deu o ministério da reconciliação. E o que nós vamos rogar ao mundo? Se reconcilie com Deus. Então, basicamente, o que a igreja fala ao mundo? A igreja fala ao mundo não somente o que Deus fez pelo mundo, mas o que Deus está fazendo nela. Então por que muitas vezes o nosso evangelismo ele é ineficaz? Porque muitas vezes a gente só fala do que Deus fez pelo mundo, mas a gente não fala do que Deus está fazendo em nós. Deus me reconciliou, por isso eu recebi a palavra da reconciliação e agora eu peço para que você se reconcilie. Em outras palavras, Deus fez em mim, portanto Ele pode fazer em você. Existe uma grande diferença entre falar sobre o que Deus fez pelo mundo e falar sobre o que Deus fez em mim. A missão da igreja não é apenas falar ao mundo o que Deus fez por ele, mas mostrar ao mundo o que Deus está fazendo nela. E muitas vezes a gente perde a credibilidade porque a gente fala somente sobre os benefícios do evangelho. Você sabia que está cheio de gente que Jesus ama indo para o inferno agora? Está cheio de gente que Jesus ama morrendo agora, no pecado agora. Jesus amava Hitler, irmão.
Por incrível que pareça. Então, assim, o que é o benefício do Evangelho? A graça, Deus ama todo mundo. Mas o que é a eficácia do Evangelho? E muitas vezes a gente fala sobre o benefício, mas a gente não fala sobre a eficácia. Porque o benefício tem a ver com Deus fez por mim. Só que a eficácia tem a ver com Deus fez em mim. E muitas vezes a gente fala do benefício. O que é o benefício? Deus fez por, Deus amou. Jesus te ama, isso é benefício do Evangelho. Eu te amo, isso é eficácia do Evangelho. Jesus amou o mundo, isso é benefício do Evangelho. Eu te amo como Jesus me amou, isso é eficácia do Evangelho. Jesus ama a igreja, isso é benefício do Evangelho. Eu amo a minha esposa como Cristo ama a igreja, isso é eficácia do Evangelho. Deus é fiel, isso é benefício do Evangelho, Ele é fiel. Mas eu sou fiel na minha empresa, isso é eficácia do Evangelho. E o que as pessoas, o mundo já sabe dos benefícios do Evangelho. Mas o que o mundo precisa saber é sobre a eficácia do Evangelho. Só que para falar da eficácia do Evangelho, a gente não pode falar somente daquilo que Deus fez por nós. A gente precisa começar a testemunhar o que Ele está fazendo em nós. O mundo já sabe que Jesus ama eles. Jesus te ama é uma mensagem muito conhecida. Agora, eu amo o mundo como Jesus me ama. É isso que o mundo precisa ouvir. O mundo precisa receber uma mensagem que pelo menos deu certo nos mensageiros. Logo, a mensagem da reconciliação, a mensagem do Evangelho, não tem a ver apenas com aquilo que Deus fez por nós, mas também com aquilo que Deus está fazendo em nós. E nesses dias, para resumir, nesses dias nós temos uma grande chance de testemunhar a mensagem do Evangelho à cidade e ao mundo de uma forma muito clara. Porque nós estamos vivendo hoje o que as pessoas dizem, os estudiosos chamam da era pós-cristã. Até alguns anos atrás, nós vivíamos a sociedade, pelo menos a sociedade ocidental, ela era cristã. Então existiam vários valores da palavra de Deus que foram estabelecidos pela Igreja Católica e foram estabelecidos pela Igreja Protestante na sociedade. Então as escolas, Então, por exemplo, tinha várias escolas que eles oravam um Pai Nosso antes de entrar na sala. Cara, hoje não existe mais isso não. Tinha vários valores na sociedade que eles eram cristãos. Só que hoje nós vivemos uma sociedade pós-cristã. Uma sociedade onde não somente não existe mais o Pai Nosso, antes de entrar na sala de aula, como também não vai existir um banheiro que tenha um banheiro para homem e um banheiro para mulher. Porque isso é doutrina da criação. Mas de acordo com a ideologia de gênero, eu escolho o que eu quero ser. Não é isso que a gente tem visto hoje? Então a gente vive uma sociedade onde você não consegue se sustentar no seu trabalho se você não mentir de acordo com aquilo que o teu patrão pede para você fazer. Se a gente não roubar, se a gente não desviar, se a gente não se corromper na escola, se a gente não se corromper no trabalho. Esse período negro faz com que a nossa missão cristã ela seja não somente necessária para que o mundo se converta, mas necessária para a nossa sobrevivência. Vai chegar um tempo em que a gente vai começar a ser perseguido por ser marido de uma mulher só, irmão. Vai chegar um tempo em que a gente vai começar a ser perseguido por dizer que o nosso filho tem que vestir azul e a nossa filha tem que vestir rosa. Só que ainda que isso torne muito difícil a subsistência do cristianismo no tempo do fim, isso torna muito clara a nossa missão no tempo do fim. E eu gostaria de encerrar dizendo que se a nossa missão é falar sobre o que Deus está fazendo em nós, e não somente por nós, todas as estratégias da igreja, de evangelismo, de ação social, de qualquer coisa desse tipo de contato com o mundo, de projetos e tudo mais, isso não é um fim em si mesmo. Isso é um meio para comunicar algo. Anota só esse último texto, eu não vou ler, mas em Efésios, a gente estudou bastante esse livro, Efésios capítulo 5, a primeira parte de Efésios 5 vai fazer um contraste entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Estamos juntos? Porque os filhos da luz, porque os filhos das trevas. E a última parte de Efésios capítulo 6 vai falar sobre a nossa luta contra principado e potestade nas regiões celestiais. Então começa falando sobre luz e trevas, batalha.
Termina falando sobre o cristão nas regiões celestiais, principados e potestades. Batalha de novo. E o que tem no meio disso? Novos maridos, novas esposas, novos pais, novos filhos, novos servos, novos senhores. Então a melhor forma, ou o produto final que nós temos que apresentar ao mundo hoje, não é projeto social, não é cesta básica para os pobres, não é dizer para as pessoas que Jesus ama elas, mas a gente tem que usar todas essas estratégias para apresentar um novo tipo de pessoa, para apresentar um novo tipo de família, para apresentar a nova sociedade de Deus. Em outras palavras, Deus usa a sociedade caída, que é a igreja, para se comunicar e para nos aperfeiçoar. E Deus usa o seu povo para apresentar aos povos a nova sociedade de Deus, o novo povo, a nova raça, uma nova nação, um novo tipo de homem, um novo tipo de família. Então, o meu evangelismo é falho se ele não apresenta um novo tipo de homem. O meu projeto social é falho se eu não apresento um novo tipo de pai, um novo tipo de esposo, um novo tipo de esposa. Todas as estratégias são meios para que a gente possa apresentar ao mundo pessoas melhores, porque é isso que o mundo carece hoje. E na era pós-cristã, a gente tem mais oportunidade como nunca. Então, por que eu estou reduzindo tudo isso na família? Porque nós podemos pensar que ser igreja para a cidade é como que a gente vai idealizar um projeto social, mas ser igreja para a cidade tem a ver com ser marido de uma mulher só e não negar isso no trabalho. Tem a ver com ser um aluno de Deus na faculdade. Tem a ver com ser uma esposa de Deus em casa ou no trabalho. Tem a ver com ser um filho de Deus do seu pai. É simples. E todos nós podemos apresentar isso ao mundo. Aí não vai ser somente, olha o que Jesus fez por você, irmão, ele morreu na cruz. Mas olha o que Jesus está fazendo em mim. Isso é a eficácia do Evangelho. Algo que todos nós podemos experimentar e podemos oferecer. Tamo junto? Lembra que eu falei no início da aula que todos nós temos muito a oferecer? Quem aqui... Oi? Cartas vivas. Qual marido aqui que ama a sua esposa? Você ama a sua esposa, esposo? Você tem uma mensagem ao mundo. Qual esposa aqui que ama o marido? Esvarou, levanta a mão aí para o marido ficar feliz. Aê, olha aí, ó. Você tem uma mensagem ao mundo. Quem aqui quer ser um filho melhor? Você tem uma mensagem ao mundo. Quem aqui quer ser um empregado melhor? Isso aqui você tem uma mensagem ao mundo. Então todos nós temos algo a oferecer. E para concluir, nós não podemos desprezar a nossa relação com a cidade. Deus vai usar a cidade para falar com a gente. Deus vai usar a gente para falar com a cidade. Estamos juntos? Na próxima aula, eu quero entrar em termos mais práticos, para finalizar essa série sobre a igreja para a cidade e falar então como a igreja desenvolve essa relação com a cidade de forma equilibrada, de forma saudável. Nós falamos na aula passada sobre a edificação integral da igreja, que parte de uma visão do todo. Hoje nós enfatizamos como Deus usa a cidade para se comunicar com a igreja e como Deus usa a igreja para se comunicar com a cidade. E na semana que vem, nós vamos falar sobre como nós vamos transicionar de uma igreja na cidade para uma igreja, a uma igreja para a cidade. Deixar de ser uma comunidade, mas para se tornar, de fato, essa embaixada que nós falamos que tem essa missão. Amém? Tamo junto? Vamos orar? Vamos ficar de pé, por gentileza? Pai, nós te louvamos pelo ambiente onde você nos inseriu, Senhor Deus. Nós te louvamos por Curitiba, nós te louvamos pela nação brasileira, nós te louvamos pelo lugar onde você plantou os nossos pés, Senhor Deus. Pai, nós pedimos para que você abra os nossos olhos e abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvir e obedecer aquilo que o Espírito diz às igrejas no tempo do fim, através da cidade, através do ambiente que nós estamos inseridos, Senhor. Pai, nós pedimos para que você nos ajude a desenvolver uma relação correta com você, na medida em que nós nos esforçamos para sermos pessoas melhores na sociedade. Em todas as áreas onde você nos inseriu, ajude-nos a entendermos que a terra, que a cidade, que o nosso trabalho, que a nossa escola, que a nossa faculdade, que a nossa casa, o nosso bairro,
Todos esses ambientes são instrumentos em nossas mãos para que possamos apresentar as nossas vidas como um objeto de louvor a Ti, Senhor Deus. Ajude-nos a glorificar Você todas as vezes em que nós nos sujeitamos aos nossos patrões, todas as vezes em que nós obedecemos os nossos pais, os nossos líderes, os políticos de nossa cidade, Pai. Ajude-nos a glorificar Você no dia a dia, no trabalho, na casa, em todos os lugares. E nós clamamos, Deus, nós queremos ouvir e comunicar o que Você deseja para Curitiba, Senhor. Pai, encontra aqui homens e mulheres que serão como Abraão, que serão como Jonas, que serão transformados na medida em que eles abraçam as causas da cidade, Senhor, as causas da nação. Pai, nós pedimos para que Você compartilhe conosco fardos de intercessão, Senhor Deus, pelo quanto Você ama as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, pelo quanto Você quer restaurar as estruturas sociais na vinda do Seu Filho, Senhor Deus, quando Ele retornar para colocar todas as coisas em ordem. Pai, nós queremos ser testemunhas, nós queremos ser embaixadores, Deus. Pai, nós queremos que Você fale com a cidade por nosso intermédio. Nós queremos ser uma carta viva que roga ao mundo a mensagem do Evangelho e a palavra da reconciliação. Pai, nós queremos falar do benefício do Evangelho, que é o Seu amor incondicional. E nós queremos falar da eficácia do Evangelho, que é o nosso amor incondicional, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus, ajude-nos a oferecer um novo tipo de família, ajude-nos a oferecer um novo tipo de homem, um novo tipo de sociedade a esse mundo que carece de um referencial que manifeste os seus atributos, o seu caráter e a sua natureza, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós pedimos para que Você despeça-nos em paz para nossas casas, nos abençoe para que durante a semana nós possamos digerir, nós possamos aprender e nós possamos aplicar tudo aquilo que Você tem falado através do Seu Espírito, Senhor Deus. Nos dê graça para buscar, para cumprir e para ensinar a Sua lei, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém.